E nesse vídeo iremos falar sobre a Via Varejo, ou atualmente Via, que é um dos principais players aí do varejo no nosso mercado nacional. Nesse vídeo tentaremos responder as seguintes perguntas: Via Varejo ou Magalu? Qual das duas está mais barata? Qual das duas vale a pena? Vale a pena investir em Via Varejo? Qual é a opinião do mercado no geral? Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! Bora então analisar a Via Varejo. Vamos lá. Primeiramente, o que é a Via Varejo? Hoje, é a maior empresa de varejo de eletroeletrônicos e móveis do Brasil, controladora das lojas Casas Bahia e Ponto Frio, cujos e-commerces e marketplace vendem mais de 4.000 TVs por dia e mais celulares por ano do que a população de Portugal. A Via Varejo é dona das Casas Bahia, que hoje conta com mais de 700 lojas, presente em mais de 20 estados, além do Distrito Federal. Ponto Frio, que conta com mais de 250 lojas nas regiões Sudoeste, Sul e Centro-Oeste, sendo também uma das líderes de mercado de varejo. A Via Varejo também controla a Bartira, que é a maior fábrica de móveis do Brasil e da América Latina, com mais de 1,5 mil colaboradores, representando 35% da venda de móveis da Via Varejo. E temos a Extra.com. Não é segredo para ninguém que a Via Varejo tem resultados bastante voláteis. Se a gente pegar uma média dos últimos 10 anos, verificamos que em 2012 ela teve um lucro de 320 milhões, em 2013 foi para 1 bilhão, subiu fortemente, aí em 2014 caiu para 870 milhões, aí em 2015 caiu drasticamente para 14 milhões, em 2016 teve prejuízo de 95 milhões, aí em 2017 reverteu o prejuízo para lucro de 195 milhões, 2018 prejuízo de novo de 267 milhões, 2019 então despencou, um prejuízo de quase 1 bilhão e meio. Aí em 2020, dando certo seu turnaround, lucrou 1 bilhão de reais. E a partir daí, a Via Varejo começou a se tornar uma empresa visada pelos investidores, aí, principalmente as sardinhas. E agora, em 2021, apresentou um lucro de 180 milhões de reais no primeiro tri deste ano e tem se mostrado um relevante player no mercado de e-commerce. Em abril deste ano, querendo deixar claro ao mercado que a Via Varejo não é mais uma empresa atrasada que ficava sempre atrás da Magalu e passou a ser um player que realmente está concorrendo nesse e-commerce que a cada dia exige mais dessas empresas, ela anunciou que mudou sua marca. Ela não se chama mais Via Varejo na sua marca, tirou o nome Varejo, passando a se chamar somente Via, justamente com o intuito de ir além do varejo, reforçando a estratégia da empresa de ser conhecida como a melhor via de compras, e declarou à empresa: já estamos olhando para o futuro. A Via de hoje não é a mesma de ontem e também não será a Via de amanhã. Vamos buscar inovação o tempo inteiro. Esses movimentos pelos quais passando na companhia reforçam todo o comprometimento e o trabalho. Enfim, ela quis tirar o varejo do nome para não ficar limitada a varejo. Basicamente é isso. Sabemos que o turnaround, ou seja, a transformação da Via Varejo, começou quando o fundador das Casas Bahia, Michael Klein, voltou a ter o controle da Via Varejo, após leilão na B3, no qual o grupo Pão de Açúcar se desfez da sua participação que tinha na Via Varejo. Tudo isso fez com que rapidamente as ações da Via Varejo saltassem 180% com toda a operação de reestruturação da companhia, que era um dinossauro no e-commerce, se comparado com a Magalu, que já tinha explodido. Entre Magalu e Via Varejo, a opinião da Levante é a Via Varejo, por apresentar um maior desconto. Será mesmo que existe um grande desconto da Via Varejo em relação à Magalu? Vamos analisar. Primeiro, como são ações de crescimento, ações growth, não pagam dividendo. A Magalu até paga, mas é um ridículo yield de 0,3%. Quanto ao PL das duas companhias, nem se compara. O PL da Magalu é de 230, cara. 230 vezes, o que significa que seriam 230 anos para você ter o seu dinheiro de volta na forma dos lucros apresentados pela Magalu, enquanto a Via Varejo, apenas 20 anos. A gente já percebe aí que o setor de varejo ele é muito caro. Apresenta múltiplo das empresas tech, de modo que se projeta muito para o futuro o lucro dessas empresas, o que torna o setor nesse ponto arriscado. Quanto ao preço sobre o valor patrimonial, a Magalu leva a melhor, já que o patrimônio dela está muito próximo da cotação atual da ação, enquanto a Via Varejo
é de próximo de R$ 4, um ponto para cada. Já no EV/EBIT, que é um indicador de valuation que eu gosto muito de olhar, a Via Varejo leva melhor com tranquilidade, já que a Magalu tem um EV/EBIT de mais de 120 vezes. É muito cara, a empresa está muito cara. Quanto às margens, a Magalu também está tomando porrada. Margem bruta, Via Varejo 32%, Magalu 25%. Margem EBITDA, Via Varejo 8%, Magalu 5%. Margem EBIT, 5% da Via Varejo, 3% da Magalu. E o que mais interessa pra gente, que é a margem líquida, a Via Varejo está com uma margem de 3,89% e a Magalu com uma margem bem mequetrefe de menos de 2%. Mais uma vez, o setor de varejo mostrando ser extremamente arriscado por ter uma margem muito baixa, de modo que qualquer merda que dá no país, o setor se prejudica demais. Quanto aos indicadores de endividamento, obviamente que a Magalu leva melhor, afinal ela é uma ótima empresa, mas está cara. Sendo assim, o que percebemos é o seguinte, que a Magalu é uma empresa eficiente, mas com uma margem bem baixa, enquanto a Via Varejo é uma empresa que está crescendo e está se mostrando um relevante concorrente da Magalu, só que ainda negocia múltiplos bem mais abaixo que a Magalu. Dessa forma, para quem é investidor de valor, que adota a filosofia do Deep Value Invest e for querer optar pelo setor de varejo, obviamente a melhor opção é a Via Varejo. Lembrando que aqui não é uma recomendação, mas é muito claro que os múltiplos da Via Varejo estão muito descontados em relação à Magalu, tá? A gente tem que comparar uma empresa com uma outra do mesmo setor. Só lembrando que na visão do Barsi, e é uma visão que eu concordo, o setor de varejo não é nada perene. Temos um histórico de empresas do varejo que quebraram ou estão em recuperação judicial. Um exemplo que quebrou, Arapuã, uma que está em recuperação judicial. É a Salfer, que depois foi adquirida pela Ricardo Elétrica, que está em recuperação judicial. Então, pensa muito bem antes de entrar no varejo, mesmo que uma ação esteja relativamente barata. Quanto ao resultado do primeiro trimestre de 2021 da Via Varejo, foi um resultado excepcional, considerando seu histórico anterior, demonstrando que o turnaround deu certo e que foi implementado. A Via Varejo reportou um GMV bruto de 10,3 bilhões de reais, uma alta de 27% em relação ao mesmo período do ano passado, com 56% de participação das vendas digitais. O que isso significa? Que hoje a Via Varejo está muito mais inserida no digital do que nas suas lojas físicas. Lembrando que hoje as lojas físicas já são um grande chamariz, um meio para vendas no digital. Você pode ver que quando você for fazer uma compra no marketplace da Via Varejo, você vai verificar a possibilidade de retirar o bem que você compra pela internet em uma das lojas físicas. O lucro líquido da companhia cresceu 13 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Só para esclarecimento para quem não sabe, GMV é o volume bruto de vendas que ocorre dentro de um marketplace. E o que é um marketplace? É o local, é a plataforma digital de uma empresa de e-commerce onde são negociados todos os seus produtos e podem haver vários players lá dentro que sejam parceiros da dona do marketplace. Então vamos exemplificar aqui. A Via Varejo não vende apenas produtos da Via Varejo, ela vende produtos na sua plataforma digital de diversos outros parceiros, de lojas que são apenas parceiras, não tem nenhum outro vínculo com a Via. É como se fosse um grande mercadão digital, esse é o marketplace. Então esse volume aqui de 10 bi não leva em conta apenas as vendas da Via, mas de todo o seu marketplace, tá? Só de venda digital, 5,8 bi. A margem EBITDA está em 7,7%. Para o setor está bem sustentável mesmo. O lucro líquido então cresceu fortemente. De 13 milhões no primeiro TRI de 2020 foi para 180 milhões. Ou seja, 13 vezes de lucro superior em relação ao mesmo período do ano passado. Já a margem líquida da Via Varejo caiu um pouco, para 2,4%. De novo, para pensar, você preferiria investir numa empresa que tem uma margem acima de 40%, como a Taesa, ou uma empresa que tem uma margem de 2,4%, que não consegue ter caixa, precisa de muito capital de giro, como é o varejo, e se der merda no país, como é que uma margem dessa sustenta a empresa? É bem complicado, né?
Mas aí é sua decisão de investimento, não tô aqui para cagar regra, mas eu tô te mostrando aqui os prós e contras de você se posicionar num player do varejo, tá? Demonstrando que é uma empresa de forte crescimento, o market share no primeiro TRI de 2021 cresceu 119%. Esse crescimento aqui em apenas um trimestre, cara, é muito forte. Imagina só você crescer a sua empresa 100% em 3 meses. É um número espetacular. Hoje, a Via Varejo está sendo negociada perto da casa dos R$ 15, não paga dividendos e tem apresentado uma desvalorização nos últimos 12 meses, próxima dos 16%. Mas vale lembrar que no crash do coronavírus ela chegou a valer R$ 4 a R$ 5 e no topo bateu R$ 20, uma ultravalorização de 350%. Quem pegou aqui então nesse preço médio de R$ 4 e segurou até os 19, fez um trade assim maravilhoso, alavancou muito seu patrimônio. Mas sempre lembrando que se você for fazer um trade para alavancagem do seu patrimônio, coloque no máximo 5% do seu patrimônio líquido. Muito cuidado, tá? Essas empresas de risco você não pode colocar uma fatia muito grande do seu bolo de dinheiro. Você precisa ter gestão de risco, senão você não tem longevidade no mercado financeiro. Hoje a Via Varejo tem uma liquidez diária de R$ 600 milhões, uma participação de mais de 1% no Ibovespa. É uma empresa bastante líquida já. Possui um valor de mercado de R$ 23 bilhões, já não é mais considerado uma small cap, uma empresa pequena da bolsa, já é uma empresa grande. Considerando que ela tem uma dívida líquida um tanto quanto alta, de quase 8 bi, o seu valor de firma vai para quase 32 bilhões de reais. Como vemos, ela tem uma disponibilidade de caixa de 1,5 bi. Então, igual eu te falei, imagina 2 trimestres dando prejuízo de 500 milhões, 600 milhões, já come todo esse caixa aqui, cara. Aí ela tem que aumentar essa dívida dela aqui. O setor de varejo é foda, com uma margem de 2, 3%. Algo interessante é que o BlackRock acredita na empresa, tem uma participação de 5%. Isso dá uma certa segurança para o investidor, afinal é o BlackRock. Quanto à minha carteira, eu não disponho de nenhuma ação da Via Varejo. Já comprei Via Varejo, mas como eu disse, ela é uma empresa para alavancagem, ela não paga dividendos. Na cotação atual, eu não acho interessante, eu não acho ela extremamente barata. Ela é descontada em relação à Magalu e à B2W, que são os principais concorrentes da Via. Mas existem outras oportunidades no mercado, empresas muito mais descontadas, então eu prefiro comprar o mais barato, pensando na filosofia do Deep Value Investing, que no longo prazo é a melhor estratégia. Só que eu não estou aqui para falar mal da Via Varejo não. Para quem gosta do setor de varejo, é a melhor opção. Eu não gosto do setor de varejo, já que, historicamente, além de não pagar dividendos, mostra-se muito volátil e com empresas que não conseguem se consolidar por muito tempo. O histórico de falência e quebra é muito grande nesse setor, então por isso eu prefiro ficar de fora dele. Mas, de novo, se você gosta de se alavancar nesse setor, gosta de se diversificar nele, Via Varejo, uma ótima opção. Essa é a opinião, por exemplo, da Levante. Fechando com uma breve análise técnica, percebemos que a cotação atual da Via Varejo está bem afastada da média dos últimos 200 períodos, então já é um indicador de análise gráfica negativo para a cotação, o que significa que a empresa já deu uma esticada no seu preço, ao menos no gráfico semanal. Como eu disse, na pandemia, quem pegou aqui na casa dos R$ 4 e conseguiu segurar ganhou mais de 350%. O pessoal lá do TC conseguiu pegar essa valorização aqui, principalmente o CEO Pedro Albuquerque, que conseguiu dar uma porrada nessa empresa 2 vezes. Ele comprou lá atrás em 2018, segurou, aí vendeu no crash, comprou de novo nos 4 e conseguiu vender lá nos 15, 16, 17. Deu muito dinheiro, porque ele comprou milhões de reais na empresa, né? Mas o que percebemos aqui é o seguinte, na casa dos 11, 12 reais acabou fazendo um fundo duplo. Perceba que bate aqui e volta, bate aqui e volta. Essa formação gráfica se chama fundo duplo. E esse fundo duplo foi rompido aqui na casa dos 13,50. O movimento ocorreu aqui na casa dos 3,50 no dia 31 de maio. E a partir daí começou uma tendência de alta. Dessa região de preço aqui que está nos 14, 15 reais, o próximo topo e alvo seria nos 19, 20 reais. Então quem quisesse arriscar num trade, compraria aqui e aguardaria o preço até os 20 reais, 19 reais e zeraria a posição. Isso, obviamente, para quem gosta de análise gráfica.
Só que um alerta, nunca olhe o gráfico puramente. Você tem que considerar também que a taxa Selic está aumentando e continuará aumentando até o ano que vem. Poderá ultrapassar 7% ao ano. E taxa Selic alta significa redução de liquidez no mercado. E reduzindo liquidez para as empresas do varejo é muito ruim, já que são empresas que precisam se alavancar demais, tomar muita dívida para ter muito capital de giro, precisa ter caixa. E aí, se o custo do dinheiro, que é a taxa Selic, aumenta, fica mais caro a obtenção de crédito para essas empresas e isso prejudica as suas operações. Observar, por fim, que o volume financeiro tem caído nos últimos dias, então muito cuidado. Sempre observe muito bem o volume financeiro de uma companhia, para que, se você for fazer um trade, entre em um trade onde há volume financeiro. Então é isso, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo. Deixe aí nos comentários se você investe em Via Varejo, se você concorda com a nossa opinião e se prefere Via Varejo ou Magalu. E já se inscreve aí no canal para não perder nenhuma novidade de Via Varejo ou qualquer outra empresa que a gente traz aqui nesse canal. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui nesse vídeo até o presente momento. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!